Hitler manda. Guerra para o litoral brasileiro. Submarinos nazistas, a partir de agosto de 1941, começam a atacar covardemente nossos indefesos navios mercantis. Ele passou a fazer uma feijoada, onde ele queria juntar, pelo menos uma vez por ano, os amigos da guerra, né, que ele fez durante a guerra, e os amigos da paz, que eram os amigos que ele foi fazendo após a guerra. E chegou um ponto no quintal da gente já não dá mais ninguém, porque era mais de 300 pessoas que ia, já sabia e vinha de outros lugares, outros estados, para poder participar da feijoada do meu pai. Então era tudo assim muito exagerado, era 15 quilos de feijão que a gente tinha que catar, deixar separado já. Então tudo uma semana antes era aquele preparo, né? Catava-se o feijão, catava-se o arroz, né? E uns dias antes já botava também a carne de molho até tirar totalmente o sal para poder no dia, 4 horas da manhã, a gente colocar o feijão na lenha, né? Que era feito na lenha, os panelões. Aí veio a ideia de construir um monumento lá onde tinha o cemitério dos mortos durante a Segunda Guerra Mundial da Força Expedicionária Brasileira e da Força Aérea Brasileira. E aí meu pai novamente foi nomeado para ser o guardião daquele sacrário e praticamente viveu lá até o fim da vida. Então eu fazia apenas o que ele mandava, então levar pessoas lá na área de combate, assim a bandeira, essas coisas. Depois ele que fazia o trabalho com a embaixada, isso tudo, a parte administrativa ficou com ele até ele falecer. A partir do momento em que ele faleceu, é que eu assumi de verdade, sozinho ali a condução do monumento. Eu vou continuar nessa missão. Meu pai nunca falou que ele estava num trabalho, mas sempre falava que ele estava numa missão. Bem, eu herdei essa missão e vou dar continuidade até que tiver a possibilidade de fazer isso. As cinzas dos que tombaram retornam do pequeno e florido cemitério de Pistoia e ficam para sempre guardadas neste monumento erguido ao patriotismo, à dor, à coragem e ao sacrifício dos brasileiros que morreram pela liberdade. A vida toda ela contou as histórias. Ela sempre fazia questão, né? Só que quando a gente é criança, aquilo vem como uma história. À medida que a gente vai crescendo, nós vamos entendendo que existia uma atuação naquela história, uma presença daquela pessoa que conta. E minha mãe estava só com 91 anos. E ela foi diagnosticada com uma doença que teve um prazo para partir. E uma das últimas coisas que ela conversou foi assim: eu estou contrariada, mas estou aceitando porque é uma imposição divina. Mas eu queria chegar no meu século. Posso dizer que esse foi o maior legado. Uma pessoa que pensa à frente do seu tempo, sem nunca esquecer o princípio de tudo, que seria o amor à família. Eu assumi como na associação. Eu assumi a associação, foi esse ano, vai fazer um ano agora ainda que ele faleceu, e ele deixou para nós do orgulho dele pela FEB, sei lá, ele tinha muita paixão por tudo da FEB. Até na casa dele, ele sempre teve a bandeira brasileira exposta todo dia, o emblema da FEB
e a associação Aqui Mora um Ex-Veterano da Força Expedicionária Brasileira, no período que ele foi para a guerra. Isso ele teve sempre, ele ensinou sempre a gente isso, sempre mostrando o que a gente tinha que fazer. Ele deixou, sabe, uma relíquia muito grande para nós. São tantas que ele contava que se a gente for assim, não tem como você falar, sabe, eu gosto dessa, eu me apeguei a essa ou aquela. Todas elas emocionam quando ele começa a contar, sabe, todas elas traz pra gente assim, sabe, deixa a gente emocionado com o que eles passaram lá. Nós ainda crianças, e o que eles passavam para nós era que nós não poderíamos falar para eles da guerra. Então a gente não tinha muito contato. Na escola, nos livros, a gente viu em estudo, a gente viu alguma coisa sobre a Segunda Guerra Mundial. Mas nós fomos tolhidos, não podia falar, porque como eles estavam vindo de umas batalhas muito sangrentas, então para eles, o que passaram para nós é que eles um ato de estresse muito grande, eles poderiam ficar doentes mentais. Então a gente foi tolhido, não se falava. Lá na minha casa, a minha mãe e ele, nós participávamos apenas dos desfiles do dia 7 de setembro, então a gente ia para homenagear o nosso pai, né? Por conta dele ter participado, não só ele como os outros pracinhas. Mas a gente realmente não tinha o que a gente tem hoje. 10, 15 e até 19 graus abaixo de zero. É um novo inimigo, este desconhecido para o homem do trópico. Era uma coisa que a gente nem entendia o que era guerra, só depois que tu começa a se desenvolver e estudar é que vai vendo como é que foi isso. A gente sempre soube que ele era veterano, mas em relação ao que aconteceu lá, ele pouco falava da situação lá, realmente. O que a gente sabia sempre é quando ele voltou da guerra, o que ele passou aqui, né? Porque a febre foi extinta, eles ainda estavam na Itália, isso ele sempre contava, e que quando ele chegou aqui, não tinha emprego, então foi muito difícil, ele já estava noivo, né? A noiva estava esperando já para casar e ele sem condições de casar porque não tinha trabalho. Ele dizia assim, será que eu ainda volto? Ele achava que não voltava mais. E eu te digo sinceramente, quando nós fomos lá em 2010, quando eu passei por aquela região, eu disse, meu Deus do céu, o que esse povo vai fazer aqui? É uma região, quer dizer, em 2010, eu já senti essa situação de dificuldade do clima. Para quem mora aqui no Brasil, um clima desse tropical, chegar para lá, para aquela região, já pelo que ele contava, eles não tinham nem roupa, né, adequada para o clima. Aí eu olhei, meu Deus, esse povo veio para cá para morrer. Navios da nossa marinha trazem de volta os escalões da Força Expedicionária. Meus pais vieram da Polônia e se conheceram aqui no Brasil. E eu passei então a minha infância em contato assim com uma geração de imigrantes, né? Que hoje não tem mais, né? Hoje todos somos brasileiros natos, já de terceira, quarta geração. E naquela época havia muita gente que tinha sobrevivido ao Holocausto e veio para o Brasil, eles ainda tinham no braço aquele número que era tatuado no campo de concentração. Então talvez isso explique o porquê que eu comecei a me interessar por esses assuntos de guerra, né? A guerra é a maior estupidez da humanidade. Tem que manter essa memória para que se evite chegar a esse ponto extremo que é lutar. Pais de família contra pais de família se matando e a maioria não sabe nem por quê. Porque os dirigentes, quando se desentendem e partem para a guerra, eles partem para uma campanha de ufanismo tão grande que você esquece tudo, quer lutar só pela sua pátria e como diz a canção do Geraldo Vandré, viver pela pátria e morrer sem razão. Então se nós filhas, netos de veterano, não levar isso em frente, quem que vai levar? A história morre aqui.